Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Obrigado por nos receber agora, aí na sua casa, onde você estiver nesse instante. O nosso Além da Notícia de hoje, que está chegando, tem um tema de muita importância, também bastante curioso e, ao mesmo tempo, será uma grande contribuição para a nossa vida nesse atual momento. Nós vamos falar sobre o futuro da escrita em um mundo tecnológico. Peço a você que tome agora seu smartphone, ou pegue o seu telefone, ou bata aí a porta da vizinha e peça para sintonizar na Canção Nova. Será muito interessante. Para conversar sobre este assunto também, nós temos aqui dois convidados muito especiais. Já quero apresentá-los antes da introdução do programa. Temos a doutora em Educação, Catarina de Almeida Santos, também pesquisadora da Universidade de São Paulo, avaliadora da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, professora adjunta da Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, professora doutora Catarina. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, será um prazer. Tem uma porção de outras coisas aqui importantes sobre a senhora. Olha, experiência na área de educação à distância, avaliação e gestão da educação básica, educação superior. A gente vai, daqui a pouco, introduzir mais ainda sobre a doutora Catarina. E temos também o doutor em informática e mestre em computação, Paulo Rogério Foina, professor também. Bem-vindo, boa noite. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Igualmente um currículo também importantíssimo, autor de livros na área, atualmente coordenador de graduação e pós-graduação do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, e consultor científico do Instituto de Pesquisa Eldorado, que quero saber daqui a pouco do que se trata. Mas bem, primeiro quero fazer uma introdução sobre o nosso tema, o futuro da escrita em um mundo tecnológico. Neste contexto globalizado em que vivemos, as pessoas estão cada vez mais interligadas a aparelhos tecnológicos como smartphones, computadores, tablets, TVs e TVs de alta definição, claro. Jovens, crianças, adultos são concomitantemente bombardeados por enxurradas de informações, além de terem à mão um leque de opções para o entretenimento. Queremos aqui analisar até que ponto o uso dessas ferramentas tecnológicas pode prejudicar a vida de seus usuários. Mas tem um outro ingrediente. E a nossa escrita? Aquela que a gente, desde pequenos, já somos habituados a tê-la como algo que vai crescendo conosco. Que a gente se lembra também do beabá, que a gente se lembra da dificuldade de escrever, da letra bonita ou não. Será que a nossa escrita corre o risco de ser extinta ou tornar-se obsoleta? Vamos conversar com esses especialistas sobre o assunto e deixo os senhores livres já para uma introdução. A nossa escrita, ela tem prazo de validade, sim ou não? Doutora Catarina, por favor. Primeiramente é importante a gente dizer que, na verdade, quando estamos falando de escrita, né, seja ela à mão ou digitada, é escrita da mesma forma. Então, quando a gente diz, eu preciso escrever um texto, não importa o meio que eu vou utilizar, que eu estou escrevendo o texto. Mas, assim, eu sei que agora nós estamos falando especificamente desse processo de escrita à mão, que está cada vez menos sendo utilizado por conta das tecnologias. Mas, na verdade, o que a gente precisa pensar primeiro é que a gente não pode lidar com os extremos, né? A tecnologia ela é fundamental na nossa vida, no desenvolvimento da sociedade, né? No processo de aprendizagem dos alunos, especialmente, né? Mas a escrita à mão também ela é muito importante. Então, o que a gente não pode fazer é, em detrimento da tecnologia, esquecer do processo de escrita à mão, por exemplo, né? Ou, por conta da escrita à mão, esquecer do uso da tecnologia. O que a gente precisa aprender no processo de ensino-aprendizagem, nos processos formativos e na vida, é saber mediar esse processo. É importante a gente dizer que a escrita, na verdade, é uma das primeiras tecnologias, né? A escrita é uma tecnologia. E quando a gente está falando de tecnologia, a tecnologia ela é um meio, né, para se alcançar determinados objetivos, determinados fins. Então, a partir do momento que a gente utiliza essa tecnologia como meio e não como um fim nela mesma, ela será sempre bem-vinda ao desenvolvimento da sociedade, da humanidade, o avanço dos conhecimentos e ao processo de formação dos nossos jovens e adolescentes. Obviamente, no decorrer do programa, a gente pode detalhar melhor esse processo. Professor Paulo Foina. Eu concordo com a professora. Escrever é se comunicar. Então, comunicação, se eu estou escrevendo alguma coisa em cima de papel, ou em pedra, ou em madeira, ou como já foi no passado, ou em papiro, ou no meio eletrônico, o que importa é saber se comunicar. Hoje a tecnologia está exigindo que a gente digite
porque não tem outra forma de comunicar com o computador ou com os meios eletrônicos. Daqui a pouco a gente vai parar de digitar e vamos conversar com as máquinas. Hoje já o Siri e outras aplicações que rodam em smartphone permitem que você converse, dê ordens para ela. Isso está evoluindo de forma bastante intensa, a gente vai parar de ter que digitar. Agora, a escrita manual envolve o desenvolvimento psicomotor fino, que é uma das poucas ações humanas que desenvolve essa parte do cérebro. Então, isso deve continuar, porque a mesma habilidade que eu tenho para segurar uma caneta vai ser para segurar um pincel, para fazer uma operação mais fina, para ser um médico, um bisturi. É essa coordenação psicomotora de alta qualidade, de fina, como a gente chama. Então, isso não pode ser substituído, isso não vai ser eliminado. É bom começar com as crianças, aprender a escrever e ter letra bonita. Eu sou professor, eu tenho cada aluno que você não acredita, eu não consigo entender o que ele escreveu, nem para avaliar a prova dele. Então, ter uma letra bonita não é mais uma questão de exigência para se comunicar, porque para comunicar a gente usa várias tecnologias, como o professor lembrou. Mas passa a ser uma necessidade para desenvolvimento de uma habilidade, uma mecânica fina do corpo humano. É uma parte do cérebro que a escrita ajuda a desenvolver. Importante isso que o senhor nos fala agora. É um ingrediente importante para o próprio desenvolvimento do cérebro do ser humano, de suas habilidades, a escrita. Mas eu fico aqui pensando, com tanta evolução, ela não corre o risco de um dia ser desnecessária ou deixar de ser utilizada? Então, eu acho que ela não corre o risco de deixar de ser utilizada, especialmente por conta das pesquisas que vêm sendo feitas. Especialmente nas universidades, em algumas universidades dos Estados Unidos, os pesquisadores começam a fazer pesquisas sobre a importância do escrever à mão, né? Então, eles vão explicar que o processo de escrita à mão é um processo que é físico, né? E ele é extremamente importante, inclusive, para a gente conseguir fixar mais as aprendizagens, os conteúdos. Então, eles começam a fazer pesquisa, por exemplo, coloca grupos, e não estamos falando só de crianças, estamos fazendo pesquisa, inclusive, com adultos. Coloca grupos de adultos, né, escrevendo, ouvindo assistindo uma palestra ou uma audiência, alguns anotando à mão e outros digitando. E aí, ao fazer um processo de avaliação sobre isso, mostra que quem fez a escrita à mão conseguiu fixar melhor isso, né? Então, se a gente pega especialmente para o processo de alfabetização e desenvolvimento dos jovens, a questão da escrita, ela é muito importante, né? Isso não significa abrir mão das outras tecnologias, né? Mas assim, eu acho que a humanidade começa a pensar que não podemos ir para o extremo. O fato de eu conseguir utilizar software para falar com as máquinas não significa que a gente não deva utilizar também, continuar utilizando a questão da digitação, a questão do escrever à mão. Imagina se eu posso ter software para reproduzir ou para fazer pinturas belíssimas, mas nada vai substituir a criatividade e a habilidade de um pintor pegar um pincel e fazer isso à mão, né? E aí isso é importante, inclusive, para a questão, se você vai fazer um processo cirúrgico, se você não desenvolve essa habilidade fina, né, como é que você vai lidar com a questão do bisturi, com todo esse processo? Então, em todas as áreas da vida humana, essa habilidade fina que você desenvolve, que começa a desenvolver exatamente através da escrita, né, ela continua sendo importante. A gente precisa lembrar, inclusive, que hoje as crianças, elas têm o primeiro contato dela, na verdade, muitas vezes nem sempre é com o lápis. É com a questão do smartphone, é com a questão do tablet. Mas, se você vai para o processo de educação infantil em qualquer escola, a questão da pintura, do manuseio de massa, da questão do lápis, da criatividade da criança, tudo isso é muito importante que você continue utilizando a questão do desenvolvimento dessa habilidade, seja na escrita, seja na pintura. Então, isso é fundamental. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar morrer. E eu acho que a humanidade, com a inteligência que tem, vai saber olhar para isso e pensar e desenvolver essas questões, continuar avançando nas diversas tecnologias sem deixar esses processos primeiros que são importantes para a gente chegar aqui. Professora, a senhora está nos recordando aqui que o progresso, que os avanços científicos, que as inovações todas, elas nos trazem este desafio de redescobrirmos o valor também daquilo que é origem, que é original. E sempre preservarmos e muitas vezes voltarmos novamente à nossa originalidade. E é muito bom saber disso, que se está redescobrindo que é essencial a escrita e se aplicá-la e voltar
a ela ou mantê-la como sempre foi no seu lugar desde o início da formação das nossas crianças. Muito bom saber disso. Muito bem, vamos lá. Professor Paulo Rogério, o senhor é consultor científico do Instituto de Pesquisa Eldorado. Isso. Que trabalho faz o Instituto de Pesquisa Eldorado? Ele faz projetos tecnológicos para as empresas que estão no Brasil, basicamente. Então, os grandes produtores de hardware, de software brasileiros são clientes nossos. Nós desenvolvemos pesquisa, vai desde o projeto de microchip, nós projetamos microchips de alta tecnologia, por exemplo, fizemos há 2 anos o primeiro receptor de TV digital 100% brasileiro em um microchip, tem aproximadamente 6 milímetros quadrados, é minúsculo, e tem 90 milhões de transistores lá dentro. Né? Mesmo sem saber o que é transistor, 90 milhões de qualquer coisa é muita coisa para uma área pequena. Então, desde fazer projetos na área de microeletrônica, passando por softwares educativos, softwares para smartphones, para computadores, desenvolvimento de hardware, os celulares, nós temos laboratórios de certificação de celular, acabamos de inaugurar uma sala anecróica, que é uma sala para medir radiação eletromagnética de aparelhos, mas que cabe um caminhão dentro da sala para poder medir o grau de interferência que esses caminhões que têm computadores de bordo podem sofrer de hackers. Né? Hoje eu consigo hackear um carro. Imagina se eu hackeio um caminhão e assumo o controle dele numa estrada, o estrago que um hacker pode fazer. Então, tem que medir o quanto que esses equipamentos são suscetíveis à interferência externa e o quanto eles vazam de informação para fora também, porque eu posso capturar essas informações. Então, nós temos uma capacidade de desenvolvimento de pesquisa tecnológica, visão computacional, processamento de linguagem natural, internet das coisas, né, IoT, realidade ampliada e realidade virtual. Nós temos isso com bastante proficiência. Estamos em Campinas, Brasília e Porto Alegre. Eu fico aqui imaginando o seguinte, veja quanto avanço, quanto desenvolvimento nós chegamos. Sim. E ao mesmo tempo existe algo que é essencial, que a gente também não pode abrir mão, não é? Que é o humanismo de tudo, das coisas, da vida, de tudo. Como analisar isso? Isso é um encanto e um mistério ao mesmo tempo. Eu acho que a gente precisa pensar que para o desenvolvimento de tudo isso só é possível com o homem. Né? E com as relações que você estabelece entre eles e que a partir dessas relações você inclusive desenvolve toda a tecnologia. Então não dá para abrir mão da questão humana nesse processo, inclusive de desenvolver uma ética humana que consiga combater esse processo como esse. Então assim, saber que você pode controlar um caminhão ou qualquer outro veículo, quer dizer, assim, se você não desenvolve uma ética humana para não entrar nesse processo, olha o risco que você corre. Isso a gente deve abrir mão da tecnologia? Jamais. Então, o desenvolvimento da tecnologia precisa estar vinculado também ao desenvolvimento de um processo de formação que passa pela questão ética, pelo respeito ao outro, pelo respeito à diferença, pelo respeito à vida. Então, isso não dá para abrir mão jamais, né? Caso contrário, nós vamos entrar numa sociedade de bárbaros, né? Então... Professor, e tudo isso para se chegar a todo este avanço, tem ali a habilidade, a genialidade, o intelecto humano em ação, não é? Sim, sim. O professor lembrou bem. A tecnologia per si é uma ferramenta. Né? Eu posso fazer um bom uso ou mau uso dela. Né? A partir do momento que o ser humano descobriu que com o osso ele podia quebrar alguma coisa, ele além de quebrar semente para comer, ele começou a quebrar a cabeça dos adversários. Então, a tecnologia é sempre um meio, que pode ser bem usado ou mal usado. E a gente precisa desenvolver a parte humana, né, a parte ética e moral, para que a tecnologia seja bem usada. Por outro lado, a gente também tem que se proteger da tecnologia, porque Sim. sempre vão ter pessoas que não têm esse arcabouço moral e ético para fazer um bom uso e vão tentar fazer um uso inadequado daquilo, e a gente precisa se proteger dessa própria tecnologia. Mas uma coisa que eu gostaria de lembrar bem, as coisas não somem. Né? Hoje você tem uma clientela muito fiel a discos long play. Lembra disso? Por exemplo. Né? Que gosta de disco long play, apesar de você ter hoje as músicas em formato MP3. Mas você tem essa vontade, né? Essa necessidade de preservar as coisas mais antigas. Não é porque são antigas, é porque elas têm características próprias. Eu gosto de livro porque eu tenho um atavismo à folha, ao papel, sentir o cheiro do livro, apesar de ler uma quantidade enorme de material em meio eletrônico. As coisas, eu acho que não tenho certeza que ela não corre risco de desaparecer a escrita, ou a música, tocar um violão ao vivo, essas coisas, isso não desaparece. Veja bem, no começo da
no meu tempo de estudante, eu tinha que ler, porque eu não tinha alternativas. Eram livros. Né? Hoje, meus filhos já puderam ler textos em internet, né? Ou em meio eletrônico, em e-books, etc. O meu neto já assiste vídeo, ele já não lê. Ele assiste um vídeo, que é um meio de comunicação mais rica do que a leitura de texto simples, flat, né? Plano. Ele já tem uma outra... Daqui a pouco nós vamos estar vivenciando experiência através de realidade ampliada e virtual. Agora, todo esse conhecimento, essas novas tecnologias, não acabam com as antigas. Você continua tendo um momento em que escrever bem ainda vai ser importante. Não só para o desenvolvimento psicomotor, né, de coordenação psicomotora, mas até por questões formais. Por exemplo, um convite de casamento tem que ser escrito com uma caligrafia bonita. É a nossa tradição. Não é? Então, até para isso. No dia a dia profissional, a gente usa pouca escrita manual. Você vai direto no terminal, emite relatórios, etc. Às vezes até anotações de uma palestra, que é mais rápido. Agora, isso não quer dizer que eu abandonei a escrita. Eu continuo tendo que escrever em alguns momentos. E essa habilidade tem que ser desenvolvida, e tem que ser desenvolvida no ensino fundamental, lá no letramento, lá no início da educação, na hora que começa a alfabetização. É o momento de desenvolver essa capacidade, essa mecânica fina do cérebro. A gente vai voltar a falar sobre tudo isso, o futuro da escrita em um mundo tecnológico, daqui a pouco, na sequência do nosso programa, no segundo bloco, um intervalo rápido, e a gente volta já.